Bom, antes de falarmos da Revolução Russa, precisamos entender de ocorridos que aconteceram para gerar essa revolução, né? Que basicamente, em 1905, quem ditava a Rússia era um rei, uma espécie de rei chamado czar. Seu governo era absolutista, centralizador e autoritário. Meio que não existia leis e ele que mandava em tudo. A Rússia foi um dos países a ser o último a abolir o feudalismo. Para vocês terem ideia, o feudalismo acabou em 1405 e a Rússia só foi abolir o feudalismo em 1800 e pouco. Então, se você vendo a Rússia como uma grande potência que ela é hoje, vendo a história dela, o passado dela, ela chegou a passar por muitos conflitos e chegou a ser tipo um país bem precário. Mas ele mandou matar todos os manifestantes e isso não ajudou em nada, só deixou as pessoas com mais raiva dele. E com isso o país dividiu entre dois, o lado bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, que acreditavam que deveria ocorrer mudanças radical se precisar que seja armada e violenta, e os mencheviques, que queriam priorizar primeiro a democracia e depois eles iriam pensar no socialismo. Com a chegada das indústrias aos poucos, sendo em 1917 um país ainda rural com pessoas na miséria e sofrendo de fome. Mas o rei não estava nem aí para as pessoas. Então agora, se a Rússia já estava assim, imagine quando ela perdeu a guerra para o Japão, perdendo assim soldados e territórios. Não, ela piorou, assim fazendo com que ocorresse. Então, resumindo, um lado agressivo e outro pacífico. Até que em 1914 a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, a população não queria, pois achava que estavam despreparados. Agora, como sempre, o Czar ignorou e acabou com uma derrota e vários soldados mortos. Assim, em 1917, Czar decidiu abdicar o trono e se tornar um governo provisório. E o Lenin começou com campanhas em trazer a paz, alimentar as pessoas e distribuir terras aos agricultores e todo o poder aos sovietes. Assim o povo concordou com ele e invadiram o governo provisório, declarando o poder bolchevique e implantando de vez o socialismo. Mas esse governo não era lá aquelas coisas, já que ele não era autoritário. Sim, mas ele ajudou alimentando as pessoas, dando terra para as pessoas e o mais importante, tiraram. Mas depois, o fato dele ter confiscado os bens da elite provocou uma guerra civil muito violenta que só afundou a situação do país. Sim, e essa guerra entre o exército branco, composto pela antiga aristocracia russa, contra o exército vermelho, formado pelos bolcheviques para vencer Lenin, decretou uma série de medidas chamadas comunismo de guerra. Ele estatizou todos os setores da economia e confiscou todas as produções de agricultores para poderem financiar o exército, que gerou uma inflação grandiosa. Até que deixou de existir moeda por um tempo. E o exército vermelho venceu? Sim, porém a Rússia estava em decadência. Para resgatá-la, ele implantou a NEP, a nova política econômica. Com isso, ele deu algumas liberdades econômicas para estruturar o país e depois implantar o real socialismo. E essas medidas foram a volta do comércio do dinheiro. Sim, eles pararam de tomar a produção de pequenos agricultores e a produção de pequenas propriedades privadas. Também houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS. No total, essas medidas ajudaram a agricultura, aumentando a produção e diminuindo a fome do país. Porém, não houve um avanço nas indústrias e em 1924, Lenin morre. Causando assim uma grande polêmica de quem seria seu sucessor. Entre seus concorrentes havia Trotsky, um amigo de Lenin, figura heróica que defendia que a expansão do socialismo é o mais importante, e Stalin, que defendia tornar primeiro a URSS mais forte e estável. Assim o Stalin ganhou, mandando matar o Trotsky, não sei se fala assim, né, gente? E uma curiosidade interessante é que quando ele foi morto, ele estava exilado no México. E Stalin também ordenou que apagasse vários registros históricos de Trotsky, o que tornou ser a primeira forma de Photoshop no mundo. Mas voltando ao assunto do Stalin, ele criou planos
quinquentenais com o objetivo de desenvolver a economia russa. Criou muitas indústrias e tornou o país um dos mais desenvolvidos da época. Também promoveu a construção de obras públicas que geraram muitos empregos e a melhora da educação. Porém, ele instituía a coletivização forçada das terras. Todas as produções agrícolas eram tomadas pelo Estado, que vende os órgãos do interior, e assim ganhava o dinheiro para a industrialização. Mas na verdade isso era horrível, porque fazia com que os agricultores não tivessem incentivo nenhum para continuar trabalhando, o que diminuía a produção e desencadeou a fome, né? E essa época ficou conhecida como o Grande Terror de Stalin. Muito autoritário, ordenava perseguições e assassinatos de traidores ou opositores de seu governo. Também ele espalhava espiões pela cidade e mandava os acusados para os campos de concentração na Sibéria, onde eram forçados a trabalhar. Até a morte dele, seu governo foi muito duradouro, devido às intensas propagandas políticas que o retratavam, né, como um nobre amigo das crianças através de uma lavagem cerebral. E no final das contas, ele ofereceu qualidade de vida para quem já era rico e terror aos opositórios à União Soviética. Durou 74 anos e dissolvendo só em 1991, após a Guerra Fria com a queda do muro. Mas esse assunto fica para o próximo podcast. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido um pouco sobre essa revolução. Obrigado pela atenção.